Paz do Senhor a todos que nos ouvem, uma boa tarde também a todos que estão ouvindo essa mensagem. A palavra de Deus hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22 ao 26. Diz assim a palavra de Deus: A multidão levantou-se unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces dos cárceres se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que Paulo estava numa cidade chamada Troade, onde teve uma visão de um homem que pedia para ele atravessar a Macedônia e ajudá-los. E Paulo, crendo que aquela visão era um chamado de Deus para pregar a palavra ali na Macedônia, de imediato foi com Silas e viajaram por algumas cidades até chegar em Filipos, uma cidade da Macedônia. E ali começaram a pregar a palavra de Deus, ensinar os caminhos do Senhor. Encontraram ali algumas mulheres, no qual eles falaram da palavra de Deus. A Bíblia fala de Lídia, que aceitou a palavra de Deus, era uma mulher temente ao Senhor, e de imediato se batizou, e toda a sua casa deram abrigo ao apóstolo. E diz a palavra que alguns dias eles ficaram ali pregando a palavra de Deus. E nesses dias apareceu também uma jovem, na qual tinha um espírito de adivinhação, e por vários dias corria atrás de Paulo e Silas, falando sempre que eles eram servos do Deus Altíssimo, e gritavam em alta voz. Um certo dia, Paulo, injuriado com aquela situação, repreendeu aquele espírito maligno daquela jovem. Repreendeu aquele espírito e de imediato ela ficou curada, ela ficou salva. Ela foi liberta daquele espírito maligno. Os senhores daquela jovem não gostaram nada, porque ela era uma fonte de renda, uma fonte de recursos para aqueles senhores. Então juntou-se a multidão, juntou-se uns magistrados e uniu aquele povo para açoitar Paulo e Silas. Eles estavam falando a verdade, pregando a palavra de Deus, libertando as pessoas, e por isso foram presos, injustiçados, e diz a palavra que eles sofreram por vários açoites. E esses magistrados entregaram ele a um carcereiro, falando para que colocassem eles na prisão, no mais fundo da prisão, no cárcere interior, e que prendesse eles como criminosos perigosos, porque tiveram que amarrar até os pés de Paulo e Silas. A lição que essa passagem nos deixa é que devemos fazer a obra de Deus, mesmo em circunstâncias onde podemos sofrer danos, onde podemos sofrer com ataques do inimigo, onde podemos ser injustiçados ou até mesmo presos.
Paulo e Silas não olharam as circunstâncias. Eles tinham a certeza da fé, da palavra que eles estavam pregando. E por isso, mesmo na prisão, mesmo aprisionado naquela situação difícil, eles sabendo que eram cidadãos romanos também, que aquele povo não podia fazer aquilo com eles do jeito que foi feito, sem um julgamento. A palavra diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. Aleluia. Olha o ensinamento que Paulo e Silas nos deixam. Por mais que seja a luta que você esteja passando, por mais que pareça que você esteja preso, encarcerado, nós servimos a um Deus fiel e verdadeiro, que sabe todos os seus propósitos. Os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos. Aleluia. E talvez você não esteja entendendo essa situação que você está passando agora. Mas a ordem de Deus e a palavra de Deus hoje é: ore e cante hinos ao Senhor. Que quando você menos esperar, aleluia, Deus pode mudar a história. E Deus manda o terremoto, aleluia. E esse terremoto não destrói a cadeia. Não destrói onde eles estavam. Apenas abala as estruturas do inferno. E os grilhões são soltos. As prisões são soltas. E todos os presos são libertos. Porque todos estavam ouvindo a palavra. E todos estavam ouvindo os louvores a Deus. Aleluia. Paulo e Silas estavam presos porque tinham libertado uma jovem das garras de Satanás. E mesmo presos, eles não reclamaram, eles não duvidaram, eles cantavam e oravam ao Senhor, porque sabiam que Deus viria ao seu socorro, aleluia. E Deus tinha uma obra grandiosa naquele lugar para fazer. Você que está me ouvindo, Deus te chamou para uma grande obra também. Você pode estar numa situação difícil nesse momento. Prisões espirituais, ou uma prisão física, ou uma enfermidade que te impede de se alegrar na presença de Deus. Mas Ele diz hoje: eu quero ouvir a sua oração, eu quero ouvir o seu louvor, porque a qualquer momento eu posso mudar a situação. Faça a minha obra. Glória ao nome do Senhor Jesus. E as cadeias caíram. Aleluia. E eles tinham certeza do propósito. Tanto que eles ficaram no mesmo lugar, mesmo soltos. Eles ficaram no mesmo lugar e aguardaram o carcereiro chamar. O carcereiro todo apavorado, com medo de que eles tivessem todos fugido, falou: será a minha morte? Eu não fiz o meu trabalho direito. Eu que fui tão zeloso, coloquei eles no lugar mais seguro que tinha, prendi os pés deles. E agora eles fugiram. Quando o carcereiro vê eles e vê o que Deus fez, ele faz a pergunta: o que posso fazer para alcançar essa salvação? E Paulo de imediato fala: crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. No mesmo momento ele se entregou a Jesus. No mesmo momento o seu lar, a sua casa inteira foi salva. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. E eu creio que não só aquela família, mas os presos que estavam ali também, ouvindo a palavra, tiveram a sua vida transformada. Aleluia. Não importa o cenário, irmãos. Não importa o lugar. Deus quer te usar para fazer a obra dele. Não questione Deus.
Não questione Deus. Deixa Ele agir no seu viver. E eles foram soltos, porque viram a injustiça que tinham feito com eles, cidadãos romanos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas eles libertaram aquela jovem de espírito maligno e apresentaram a Cristo a uma família que mais tarde foi se tornar uma igreja poderosa em Filipos. Graças à oração e o louvor desses dois servos de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que essa palavra fique gravada em seu coração. Não deixe de louvar a Deus. Não deixe de falar a sua palavra. Não importa a circunstância. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.